Queridos, vamos então, pegar nossas Bíblias e também o nosso livro Nascidamente. Nós estamos há algumas semanas, ou meses, não sei exatamente, lendo e explanando o livro Nascidamente. E agora nós estamos no capítulo 4, página de número 52. Vamos abrir para que nós possamos dar continuidade ao que estamos falando, tá bom? E voltando aqui, portanto, dando seguimento ao nosso tema, nós estamos falando aqui no capítulo de número 5, ou melhor, de número 4, o tema é Satanás, a antiga serpente e o grande dragão vermelho. E daí, antes de nós darmos continuidade, eu quero que vocês lembrem-se claramente que nós estamos aqui defendendo amplamente nas Escrituras a ideia de que Satanás, embora várias vezes nas Escrituras possa se referir ao querubim caído, ao conhecido e famigerado Lúcifer, o fato é que a palavra Satanás, na sua compreensão mais ampla, significa adversário. E a palavra diabo significa acusador, aquele que confronta, aquele que divide, aquele que se rebela contra o Criador, se torna um opositor do Criador. Nesse sentido, nós entendemos, portanto, que Satanás é um estado de consciência, seja do querubim, o primeiro que caiu, seja dos anjos caídos, sejam dos espíritos caídos, que a Bíblia chama de demônios, que eram seres, também são seres criados por Deus e que também caíram, sejam os homens, que também caíram, e que todos esses seres criados originalmente por Deus em natureza bons, agora eles decaíram de uma condição e então no seu estado de consciência tornaram-se adversários de Deus. Satanás no sentido de um estado de consciência e não no sentido de um ser, a quem se chama de diabo. Perfeito? A partir desse entendimento, nós percebemos como que em Gênesis, Satanás é chamado de antiga serpente. Alguém dirá, não, Alexandre, lá não diz Satanás, lá diz só serpente. Então você está colocando palavras na Bíblia. Eu digo, não, querido, é porque você não leu Apocalipse 12:10, quando João, no seu Apocalipse, registra claramente, quando o versículo bíblico faz referência a Gênesis 3, quando diz, mas o diabo, vírgula, a antiga serpente, vírgula. Ou seja, o texto de Apocalipse 12:10 deixa claro que a antiga serpente é o diabo. Perfeito? E se ali está na forma figurada de um animal, é só a forma figurada. Você precisa encontrar o sentido daquela figura que o Apocalipse desmistifica dizendo que é o próprio diabo. Essa serpente, ela vai crescendo e se desenvolvendo ao longo da história até se tornar o grande dragão vermelho. A pergunta que nós precisamos fazer é: por que e como o diabo, que é a antiga serpente, veio a ser o grande dragão vermelho? Ou seja, houve um crescimento, houve um desenvolvimento. Isso se dá pelo fato de que essa matriz de consciência caída, essa matriz de consciência rebelde contra o Criador, chamada diabo, essa matriz de consciência que se opõe ao Criador, ela vai crescendo na medida em que muitos outros seres vão se tornando participantes da mesma consciência caída do primeiro ser original, que é o protótipo do mal, que é, na verdade, o protótipo que vai crescendo com a aglomeração e a reunião de várias consciências que vão também se rebelando,
até se tornar uma grande consciência coletiva, que o Apocalipse vai chamar o grande dragão vermelho. Ok? Então, temos que ter isso como ponto de partida. Somente assim, a ideia de Satanás fará sentido. Alguém pode dizer, Alexandre, para mim, sempre fez sentido a figura de Satanás. Aí eu pergunto, fez sentido somente dentro do dogma? Chegue para uma pessoa e pergunte, quem é Satanás? Ele dirá, Satanás é um querubim, que lá no princípio caiu, se rebelou contra Deus, se tornou o capeta, o bicho ruim, o pé de cabra, né, e que agora está trazendo toda essa desgraça para o universo, aquele que nos tenta, aquele que nos perturba, aquele que veio para matar, roubar e destruir, e etc, 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 etc e tal. Bem, esse aqui é o dogma. Dentro do dogma está tudo certo. A pergunta é, quando você olha para a sua própria experiência, em que momento da sua experiência humana Satanás se fez presente na sua vida? O dogma vai dizer, sempre quando eu pequei, né, quando eu perdi minha família, quando eu fui para as drogas, quando eu fui para a bebida, quando eu fui para a prostituição. Então você confere tudo isso a ele? E onde está a sua vontade? Onde está o seu livre arbítrio? Quer dizer que você não tem participação de nada? Ora, me parece que a Escritura, no livro de Tiago, é clara, quando diz, cada um é tentado, não por Satanás, mas pela sua própria cobiça. Ou melhor, vamos corrigir, né? Cada um é tentado pelo diabo, vírgula, a saber, vírgula, a sua própria cobiça. Você quer diabo e Satanás mais eficiente do que a cobiça que no seu coração pulsa a todo momento, te levando a se tornar inimigo de Deus, a se tornar inimigo do seu semelhante, inimigo da criação de Deus? Tem diabo mais forte do que esse? Então, o diabo, enquanto esse ser unitário, individual, essa criatura, essa ratazana solta no universo, enquanto o responsável por todas as misérias dos seres humanos, só faz sentido dentro do dogma. Agora, cuidado, não estou aqui dizendo que não haja esse primeiro, esse Lúcifer caído. Só que entre ele e você, talvez você seja mais diabólico que ele. Ele o protótipo, ele o começo, ele o pai da mentira, ele aquele que pulverizou na história a sua consciência, aquele que compartilhou, mas a partir do momento que você foi ganho para aquela consciência e tornou-se participante daquela consciência, agora você tornou-se tão Satã quanto o Satã. Porque ele é Satã, ele é querubim, enquanto a sua natureza, que torna-se Satã na sua consciência, porque é adversário de Deus. E o homem, que torna-se participante dessa mesma consciência caída, é homem em natureza, mas se torna Satã, isto é, inimigo de Deus, na medida em que nós fazemos todos os esforços, nós dedicamos as nossas melhores forças, os nossos talentos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, para ir de encontro à vontade de Deus, para lutar contra a vontade de Deus. Antônio Vieira, ele diz em um dos seus sermões uma coisa que deve nos levar a pensar sobre essa questão. Ele diz o seguinte, que Jesus foi tentado pelas feras do deserto. Isso porque o texto dos evangelhos, em um dos evangelhos, diz que Jesus estava no deserto, entre as feras. Quando ele estava, os 40 dias que ele foi tentado no deserto, estava entre as feras, e as feras não lhe fizeram mal. Diz então que Jesus, ainda no deserto, foi tentado pelo diabo, e ele vence o diabo. Mas quando Jesus começa seu ministério entre os homens, Jesus, por muito tempo, consegue resistir aos homens, mas por fim,
os homens o cravam na cruz. Aí ele diz, entre as feras, o diabo e os homens. Lógico que aqui, no caso de Antônio Vieira, e quando ele fala diabo, ele se refere ao indivíduo, né? Ele tem aquela ideia tradicional do capeta enquanto a ratazana solta no universo, né? Mas ele diz, entre as feras, a ratazana, que é o diabo, e os homens, qual dos três foi pior? Qual dos três que Jesus, mesmo falando, explicando, ensinando, corrigindo, foram incorrigíveis e acabaram cravando-o na cruz? Os homens. Então, nesse sentido, nós precisamos compreender que desde o momento em que o homem se torna participante da consciência coletiva das trevas, do pecado, faz parte do império das trevas, agora ele também é uma força dentro desse grande dragão vermelho chamado Satanás, ou podendo ser chamado também em Colossenses 1, versículo 13, como diz Paulo, de o império das trevas. Ok? Vamos seguindo nossa leitura, portanto, página 52, último parágrafo da página 52. Diz assim: assim o espírito de adversidade, o discurso do engano e a ação contrária ao espírito divino constituem a trindade satânica, o arqui-inimigo do eterno, que será finalmente vencido por Deus no último dia. E aqui nós estamos resgatando essa trindade, essa tríade, né? O espírito de adversidade, o que é? Satanás, que é o espírito de adversidade. O discurso do engano, segundo, que é o falso profeta. E a ação contrária ao Espírito Divino é o anticristo, aquele que na sua ação se opõe a Deus, se opõe ao Cristo Divino. Mas veja que não são três coisas separadas, né? Embora seja uma trindade, sejam três, mas uma não subsiste sem a outra. Satã é uma consciência caída. De que ela se alimenta? Da palavra do engano. É a palavra do engano que fomenta uma mente adversária a Deus. A mente humana ou de qualquer outra criatura só pode manter-se em resistência a Deus, em rebelião a Deus, né, em resistência a Deus, se ela for constantemente alimentada pela palavra do engano, que no Apocalipse é chamado de falso profeta. Ora, e qual que é o resultado de uma mente inimiga de Deus, regada com a palavra do engano, senão agora todo um viver ante Deus, um viver ante Cristo? Ou seja, a mente satânica alimentada pela palavra do engano vai resultar num viver, num comportamento, num estilo de vida, num modo de vida, ou vai resultar em ações, né, que lutam constantemente contra Cristo e, portanto, anticristo. E o texto continua então dizendo assim: assim como o Pai, a palavra e o Espírito são um, isso está em 1 João 5, versículo 7, o dragão, o falso profeta e o anticristo também são um. Ou seja, há uma semelhança entre a trindade divina e a trindade satânica. Perfeito? Foi o que acabamos de explicar agora. Seguindo, todas as criaturas estão entre essas duas trindades, e todas as consciências são chamadas a delas participar em unidade. Então veja, queridos, se por um lado Satã, o falso profeta e o anticristo são um em propósito, são um na obra que realizam, e se por outro lado Pai, Filho e Espírito Santo, como está lá na primeira epístola de João, também são um, agora imagine vocês que
nós, seres humanos, estamos, portanto, entre essas duas trindades. A trindade, seja ela divina ou seja ela satânica, é sempre uma questão de economia, sempre uma questão de obra, é sempre uma questão de propósito. Então, o homem entre essas duas trindades, a divina e a satânica, o homem é como um pêndulo, ou ele vai pendular para a trindade divina, ou ele vai pendular para a trindade satânica. Não existe um meio termo, não existe um caminho alternativo. Ou o homem, ele vai sendo unido cada vez mais a Deus em unidade, estamos falando de unidade da trindade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, o homem é convidado a se unir a Deus em unidade. Ou o homem pendula para a trindade satânica, e ali agora ele é convidado a se unir em unidade com a trindade satânica. Ah, mas eu sou neutro, não é? Não existe neutralidade, porque as dicotomias são muito claras, só temos a luz e as trevas. Agora, lógico, alguém pode entrar nos méritos da coisa e pode dizer, não, mas e o cristão que vive nas trevas e na luz, nessa mistura, nessa penumbra? Aí nós estamos falando de um processo no qual nós, ainda tomados pelas trevas, em certa medida, estamos no processo de iluminação cada vez maior. É aquilo que Pedro diz na sua epístola, né? Que a luz do justo, ou seja, o crescimento do justo e a recepção da revelação do justo é como a luz de uma candeia. A palavra profética é como a luz de uma candeia, que vai brilhando mais e mais até tornar-se dia perfeito. Eu acredito que eu misturei aqui dois textos, mas é como a luz da aurora, né? A luz do justo é como a luz da aurora. Como é que é a luz da aurora? Você tem que parar a sua leitura, porque você acha bonito, luz da aurora. Ah, luz da aurora. Não, é como a luz da aurora. O que é a aurora? Não é a irmã Aurora, né? A aurora está dizendo do raiar do dia, do começo do dia. Então imagine só, o momento de mais densas trevas são 3 horas da manhã. É quando as trevas estão mais intensas. Mas a partir daí, ela começa, pouco a pouco, a sofrer a influência dos raios do sol, que já começa a invadir essas trevas, e aí as trevas vão ficando cada vez menos intensas, até chegar no arrebol, que é a aurora, quando o dia está amanhecendo, quando você consegue perceber que as trevas estão desaparecendo. Ali já temos a luz, mas as trevas ainda estão ali. É aquela transição. Mas então imagine só, 6 da manhã, aí vem, depende do estado, né? Na Bahia, da 4:30 da manhã, o sol está queimando. Os baianos são animados daquele jeito, né? Porque o dia lá amanhece muito cedo. Na Paraíba também é assim, né? Natal, alguns estados do Nordeste, o sol nasce bem mais cedo. Aqui em Brasília tem vezes que dá 8 da manhã, o sol não nasceu ainda. Por isso que o povo é devagar daqui, dorme até mais tarde, né? Bem, brincadeiras à parte, mas o fato é que o sol, a aurora, o começo do dia, a luz vai se intensificando, né? 8 da manhã, 9, 10, 11, a hora que o sol está mais intenso é o meio-dia, quando o sol está bem no centro, chamado sol a pino, a luz meridiana, né? Mas tudo é luz. Então a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até tornar-se dia perfeito. Então, em razão dessa transição e intensificação da luz, e entenda que a intensificação da luz ocorre na mesma proporção do desaparecimento das trevas, né?
Quanto mais a luz se intensifica, mais as trevas vão se dissipando. Sim ou não? Então, assim é a vida cristã. Nós vivemos ainda nesse processo, tomando a aurora como sendo o começo do novo nascimento, e tomando o sol a pino, a luz meridiana, a luz do meio-dia como sendo o pleno novo nascimento. Então tem cristão que está vivendo ali a vida cristã dele por volta de 6h15 da manhã, 6h32. Tem cristãos que já estão em 8 da manhã, tem uns que estão 9h15, 9h17, né? Vocês estão entendendo a metáfora, né? Meio-dia, não vi ninguém ainda, por enquanto, que chegou no meio-dia. Mas nós estamos caminhando para lá. O importante é que essa luz continue brilhando, né? Então, o fato é que não existe um caminho intermediário. Ou o homem pende para formar uma unidade com Deus, ou o homem pende para formar uma unidade com Satã, com a trindade divina ou a trindade diabólica. Aí talvez a pessoa fale assim, mas isso é muito forte, tornar-se um com Satanás. A pessoa fica assim, poxa, que não, ninguém quer saber de tornar um com Satanás. É o problema que você está se tornando um com ele e não está se dando conta. Entenda que, segundo a Escritura, nós somos chamados à unidade com Deus. Jesus orou ao Pai dizendo, Pai, eu rogo para que assim como tu e eu, como nós somos um, sejam eles em nós. Somos chamados a essa unidade. Mas que tipo de unidade é essa? Aí os cristãos, em razão dos seus dogmas, né, ficam ali debatendo trindade, se é três, se é um, como é que é um e pode ser três. Fica rodeando, né, dando voltas em torno de um assunto que não vai levar a lugar nenhum. Em nenhum lugar da Bíblia se diz que crer ou não crer na trindade, dar ou faz perder salvação. Isso é bobagem. A Bíblia diz que para que o homem seja salvo, ele precisa crer, e crer enquanto exercer fidelidade em relação ao Cristo de Deus. Ou seja, Cristo é a medida da salvação, e não é acreditar que Ele é o Filho de Deus, não é acreditar que Ele morreu pelos pecados nossos, não é acreditar que Ele ressuscitou. Você pode acreditar e não vai dar nada, como não tem dado, porque os crentes dizem que acreditam que Ele é o Filho de Deus, acreditam que Ele morreu, acreditam que Ele ressuscitou, mas vivem como se Ele não fosse o Filho de Deus, vivem como se Ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, e vivem como se Ele nunca tivesse ressuscitado. Então, de que adianta o seu acreditar, o seu crer? Vocês sabiam que na Bíblia, né, original, nos textos em grego, não existe esse tal do crer que vocês tanto falam? Não. O que nós encontramos na Bíblia em português, quem crê será salvo, esse crer vem do credere, do latim, da vulgata, que é só uma tradução da Bíblia para o latim, só uma tradução. Mas quando Paulo escreveu, quando Paulo falou, quando Jesus falou, quando os apóstolos falaram, eles falavam de fé. Mas e fé e crer não é uma coisa só? É lógico que não. É lógico que não. Crer é uma questão muito vaga. Nós cremos em muitas coisas. Nós cremos em muitas coisas. Tem pessoas que crerem em mula sem cabeça, crer enquanto acreditar. Olha, acreditar. Então você fala que acredita em Deus, mas você está, eu ia falar uma expressão ruim, mas é a expressão, e eu não encontro outra. Eu vou usar, viu, Janus? Eu vou usar a expressão. Você diz que acredita em Deus, mas você está cagando e andando para Ele. Ofendeu, porque agora o pastor no púlpito disse cagando e andando. Cagando e andando não é cagando e andando. Cagando e andando, você tem que imaginar o que é uma pessoa
cagando e andando. É uma pessoa que não está nem aí para nada. Porque se o camarada está andando e ao mesmo tempo está cagando, ele está preocupado com o quê? Então traduza, por favor. E você sabe que não tem bobagem aqui. Ou seja, está nem aí para nada. Pelo menos o cachorro e o gato para. Tem outros, eu não sei. Vaca, né? Pronto, então está aí. A explicação científica da expressão. A expressão etimológica. Ou seja, você com seu acreditar, tá nem aí. Você acredita mais no seu dinheiro do que em Deus. A prova é aquilo que você mais valoriza, só isso. É simples assim, né? Toca no seu dinheiro para você ver o bicho que você vira, o monstro que você vira. Toca na grana. Acreditamos mais na política dos homens do que em Deus. Porque a política dos homens nos leva a perder amizades, perder relações com pessoas nossas, com irmãos nossos. E o Evangelho? Não, isso é outra coisa. O Evangelho é outra coisa, entendeu? Outra coisa. Agora, quando a Escritura fala de fé, só lembrando que o crer está só na Bíblia em português e na Vulgata, não nos textos em grego, porque lá tem pistes, né? Fé, ou pistiu, o ato de ter fé. Tanto é que se você procurar em português, só mais um exercício, já fizemos outras vezes, mas é sempre bom fazer os exercícios para que nós ficamos sempre claros, né? Se você pegar, por exemplo, o substantivo amor, qual é o verbo correspondente ao amor? O verbo é ação. O verbo é ação. O substantivo é a coisa. Então, o amor é a coisa. Qual é a ação do amor? Amar. Quem tem amor, ama. Né? E quem tem fé? Fede. Perceberam como que não tem? Não dá? Quem tem fé crê. Opa, você fugiu do paradigma da raiz da palavra. Quem tem amor, ama. Quem tem fé, você não tem a palavra em português. E como o português é neta do latim, no latim também fé é fides. E qual que é a ação do fides? Não tem. Aí colocaram uma parecida, uma próxima, a mais próxima possível, credere, de acreditar. Aí perdeu o peso. Por isso que tem muito cristão que acredita, mas não tem fé. Por isso que a vida cristã é essa moleza aí sua. Não tem força espiritual. Porque fé é a raiz da palavra fidelidade. Da firmeza. Da convicção. É a força que te impulsiona a agir. Então, nós falávamos, para poder chegarmos até aqui, que nós somos chamados à unidade. Então tem gente que fala assim, eu não quero unidade com Satanás. Não, veja, se Jesus nos chama à unidade com o Pai, o Filho e o Espírito, assim como nós somos um, que eles sejam em nós, o que isso significa? Falando essa trindade, o que é essa unidade? Que unidade é essa? Eu falava, os cristãos estão debatendo se é um, se é três, se é um, como pode ser três, se é três, como pode ser um. Isso não dá em nada, não acrescenta nada, não muda nada, ninguém fica mais forte, ninguém fica mais amoroso, ninguém fica mais piedoso por acreditar desse modo ou de outro modo. Pelo contrário, só dá briga, contenda, divisão. A igreja da trindade, a igreja da unicidade. Só dá confusão e briga. Que unidade é essa? É unidade de consciência. É unidade de consciência. Querem a prova? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus. Ter o mesmo sentimento é ter unidade com Cristo. Ter o mesmo sentimento é ter o mesmo princípio governante que governa o coração. E essa unidade, esse princípio, ter o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o elemento que reúne o Pai e o Filho, é que os torna um. O Espírito Santo é a consciência de Deus. Ah, não é uma pessoa? É uma pessoa, tá bom, você quer pessoa? Seja pessoa. Mas imagine só, se o Espírito Santo não tem relação direta com o Pai, por que ele é o Espírito de Deus? Tem uma coisa que é mais eu do que meu próprio espírito? Eu posso dizer, esse braço não sou eu. Porque se você cortar o meu braço, eu continuo sendo a mesma pessoa. O meu ser não diminui porque eu perdi um braço. Se você me cortar os dois braços, o meu ser não diminui. O meu corpo diminui, não o meu ser. Se você cortar minhas duas pernas, eu posso até ficar parecendo uma tartaruga, mas o meu ser não diminui. Ou diminui? Agora, e o que sou eu, portanto, se não a mais íntima essência, que é o meu espírito? Que é o meu espírito. Até a minha alma, ela oscila, ela modifica, ela é e não é. Portanto, daquilo que eu sou, mais verdadeiro, mais puro, é meu espírito. Então, o Espírito de Deus é Deus mesmo. E Jesus Cristo é o quê? E o Cristo de Deus é o quê? Ora, Ele é o Verbo, Ele é o Logos. Simples tradução, Ele é a razão cósmica e universal. Portanto, é o próprio Deus. Agora, se nós somos chamados à unidade com essa trindade, por meio do Espírito Santo, formando em nós o Espírito de Deus, sendo formado em nós, de que maneira? O Marcinho constantemente, seja na pregação, seja até mesmo nas orações, ele fala, forma em nós, Senhor, para que sejamos crísticos, que o Senhor seja formado em nós. Eu falo, como assim formado em nós? Vocês nunca se perguntaram? Que a gente pega as expressões bonitas e verdadeiras, mas não paramos para pensar. Paulo diz lá em Filipenses 4,19, né, que ele sofria dores de parto até Cristo ser formado em nós. Como é que Cristo pode ser formado em mim? Até porque Cristo não pode se formar. Ou pode? Se Ele é tudo? Se tudo está nele, como é que Ele se forma? Como é que Ele se forma em mim? O que significa Cristo ser formado em mim? Essas são perguntas que nós precisamos fazer para compreender as Escrituras. É na medida que esse Cristo vai sendo moldado na minha consciência, e a minha consciência vai se identificando com o Cristo de Deus, vai se tornando um no sentimento, um no propósito, um no poder, de modo então que agora eu sou Cristo, ou sou pró-Cristo. Agora, o contrário disso, essa unidade com a trindade satânica, na medida então que Satanás, ou a consciência caída, chamada Satanás, vai se formando, vai nos ganhando, vai nos convencendo, vai nos moldando, vai nos formando uma consciência anti-Cristo. Olha como fica simples, uma consciência contrária a Cristo. Anticristo é contrário. Cristo diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A sua consciência fala assim, ladrão bom é ladrão morto. Sim ou não? Estou perguntando para vocês, ué. Vocês conhecem essa expressão? É uma expressão lógica.
lógica. Para quem acha que não é lógica, que está se enganando, espera só você sofrer um abuso de um bandido. Quando ele pegar seu filho, abusar na sua frente, abusar da sua mulher na sua frente, levar sua TV de plasma que você não acabou de pagar ainda, de LED, roubar seu carro, te espancar, te sequestrar, fazer você fazer pix para ele a noite todinha, enquanto ele bate na tua cara, batendo na tua cara e você fazendo um pix, ele batendo e pix, e bate pix, bate pix. Aí você sai de lá e fala assim: e aí, ladrão bom é ladrão morto? Ou ladrão bom é ladrão preso? Não, é morto. É a vingança, nós somos assim. Enquanto você está na sua casa, todo bonitinho, dinheirinho, comidinha, nenenzinho para cá, né? Aí você fica nas suas filosofias bestas. Mas quando o homem é afetado pelo bandido, aí nós fazemos muito pior, ou fazemos semelhante com quem não fez isso conosco. Basta alguém falar mal de você, você já quer matar. E o bandido que fizer tudo com você de maldade, com sua família? Aí você quer matar e mandar uma dele para o inferno, não é? Não basta matar. Mas então aí, Alexandre, responde aí, o Devap, você, diga aí, ladrão bom e ladrão morto? Bem, depende de qual consciência você está dizendo. A consciência crística, que é a consciência divina, a qual somos chamados a sermos um, diz assim: Deus, olha Deus, porque Ele pode tudo, né? Estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não impondo aos homens, ou não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiando-lhes a palavra da reconciliação. Puxa, se Deus, que é Deus, olha para todos nós, um bando de bandidos, entenda no sentido, em aspas, tá? Todos nós, pecadores, perversos, malignos, tudo de ruim tem no ser humano, e Deus não disse pecador bom é pecador morto? Pela vida eterna de todos nós, pecadores miseráveis, Deus entregou o seu Filho para você viver. Então a mente de Cristo não pensa assim. Então nós vamos nos tornando um com Deus, na medida que a consciência divina, o Logos, vai sendo gerado e formado em nós, ou vamos nos tornando um com Satanás, na medida que Satanás vai sendo formado em nós. De que maneira formado? Essa consciência sendo gerada, vamos nos identificando com seus argumentos, nos identificando com suas mentiras, nos identificando com seus propósitos, nos identificando com a sua violência, nos identificando com a sua fúria, vamos nos tornando um só com Ele. Bem, para quem não acredita, tudo isso que eu disse até agora está resumido lá no livro de Romanos, capítulo 3. Me fugiu agora o endereço do texto, o capítulo 5. Alguém me lembra aí? Mas quando Paulo diz, lembrei, capítulo 12 de Romanos, versículo 2: não vos conformeis a este século. O que é século aqui? Século, no literal da palavra, é um período de 100 anos. Então com o século passado eu podia me conformar? E com o século vindouro eu posso me conformar? Porque este século? Porque século aqui não é século, não é unidade de tempo. Esse século é este mundo. E o mundo também não é a terra, planeta, mas é o espírito de Satanás que procura conduzir os homens para longe de Deus. Não vos conformeis com Satanás, com a consciência caída das trevas. Não se deixe ser moldado, não se torne um com Satanás. Essa é a ideia. E fazer o que então? Mas transformai-vos. Espera aí, eu não devo me conformar,
Porque ele não disse, mas conformai-vos. Porque nós já estamos, em certa medida, moldados pelo espírito deste mundo. Então nós temos que ser transformados. Então não vos conformeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação de quê? Olha aí, olha onde acontece esse ser moldado. É na consciência. E os crentes preocupados com o quê? Com a unha. Preocupado com o quê? Com piercing no nariz. E se eles lerem bem direitinho o Antigo Testamento, os hebreus, povo de Deus, tinha piercing. O piercing não nasceu agora não, está lá atrás. E tem mais, Deus pegou os piercings das egípcias e deu para as hebreias. Verdade, leia direitinho, bem direitinho. Por quê? Porque enquanto o cristão está preocupado se o nariz tem o argola ou não atentando ele que as vacas usam piercing. Vaca usa piercing, ou não usa? E vai para o inferno por causa disso? É só uma vaca, é só... Bem, enquanto estão preocupados com um piercing no nariz, concentram toda a sua atenção no nariz e a consciência pode ficar conformada com Satanás. Não tem problema. É o que aconteceu essa semana. Pelo menos eu li a reportagem essa semana, né? O que foi essa semana? Um pastor aí, que eu não vou dizer o nome, que não precisa dizer, não é? Uma família famosa, né? Os Valadões é uma família famosa, né? Não era para falar nome. Mas um Valadão fez uma mensagem, colocou uma grande faixa atrás, uma faixa. Quem usa faixa somos nós, né? Mas aqueles telões de LED grandão, né? Salvo engano, Deus odeia o orgulho. E orgulho com as cores do arco-íris, porque, salvo engano, este é o mês do orgulho LGBTQIA+. Certo? Deus odeia o orgulho? Vamos para vocês. Deus não odeia o orgulho? Vocês têm dúvida que Deus odeia o orgulho? Não. Nós estamos dentro da nossa linguagem aqui. Deus ama o orgulho? Deus gosta do orgulho? Deus odeia o orgulho? Agora, quando ele colocou Deus odeia o orgulho com as cores do arco-íris, ele não está dizendo que Deus odeia o orgulho, não. Ele está dizendo outra coisa. Logo, o primeiro erro é de natureza semântica. E o pregador pode até fazer isso pelo direito que ele tem de fé, mas ele tem que ser claro. O orgulho do qual eu vou tratar é este, não aquele. Porque senão você fica o quê? Ludibriando as pessoas. Porque você vai discorrer a mensagem dizendo: Deus odeia o orgulho, porque Deus acolhe os humildes. Está na Bíblia isso. Mas só que esse orgulho que você está citando na Bíblia não é este que você está sinalizando. Então isso é mentir, é enganar. Começa deste ponto. Ou seja, enquanto eu estou olhando para este orgulho, que a princípio não me interessa, porque eu, pregador que estou aqui, esse pregador, né, que está falando, se ele não é, onde está a preocupação dele? Com as almas? Ou com o dinheiro das almas? Com a grana das almas? Porque ele não está aqui, no meio do povo que precisa. Está lá, no trono. Mas enquanto se olha para esse orgulho aqui, se esquece do verdadeiro orgulho que o Senhor de fato aborrece. Eu citei esse exemplo para dizer, quando você olha para o piercing do nariz, se esquece da consciência. Quando eu me distraio com esse tal de orgulho, eu me esqueço com o orgulho do coração, o qual a Bíblia declara alto e bom som que Deus aborrece. Quem está me entendendo?
Alexandre está fazendo apologia. Não, eu estou só apontando um erro blasfemo, terrível, cometido por alguém que deveria estar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E qual que é o Evangelho de Jesus Cristo? É o que está lá nos Evangelhos. Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. As prostitutas vos precedem no reino de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. O sacerdote passa de largo de quem está morrendo. Isso é o Evangelho, olhado pelo lado negativo. Mas o samaritano, que é o desprezado, que é o herege, que é o perturbado, que é o condenado, é o que é justificado na palavra de Jesus, porque é o único que tem amor pelo seu semelhante. Isso é o Evangelho. Ah, mas não tem mais. Se você se contiver a fazer só o que diz o Evangelho, já é muita coisa para você fazer. Você vai se ocupar com outra coisa que não te diz respeito? Para, né, pessoal? Vamos parar. Então, o homem está pendulando entre essas duas consciências. E o desfecho da Escritura é que ou o homem será conformado à Trindade divina, entenda Trindade porque há o sentido aqui, né, da natureza de Deus o Pai, a consciência de Deus o Pai, né? Nós temos aqui o Espírito de Deus, né, que está aqui gerando essa consciência nos homens. Temos o Cristo, que é a palavra, que é comparado à Trindade satânica. Os homens finalmente serão conformados à Trindade divina, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu sou em ti, sejam eles em nós. É o apelo e a oração à unidade. Ou se estará conformado a essa Trindade satânica, no sentido da formação da consciência. Isso é muito grave, né, queridos? Muito grave o que nós estamos dizendo. Me parece que hoje nós avançamos também só mais um parágrafo, né? Quando nós dissemos aqui claramente, no último parágrafo da página 52, assim, o espírito de adversidade, o discurso do engano e a ação contrária ao Espírito Divino constitui a Trindade satânica, o arqui-inimigo do Eterno, que será finalmente vencido por Deus no último dia. Assim como o Pai, a Palavra e o Espírito são um, o dragão, o falso profeta e o anticristo são também um só. Todas as criaturas estão entre essas duas trindades, e todas as consciências são chamadas a delas participar em unidade. A grande saga cósmica, temos que falar da saga cósmica, né, queridos? Dá mais uma conferência esse parágrafo seguinte, olha. A grande saga cósmica acontece no coração dos homens, e ela se define no jogo de vozes opostas, Deus e Satanás, que convidam os seres inteligentes a se unirem a um mesmo espírito e a formarem consigo uma só consciência, seja de um lado Deus ou de outro Satanás. Amém? Vamos parar por aqui. Não é? Aqui foi até onde nós explanamos hoje. Próxima semana vamos continuar no último parágrafo da página 53, no plano das realidades espirituais. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, colocam à prova esses ensinamentos em oração. Se você tem dúvida, ouça, compreenda, faça uma verificação na sua própria experiência humana e peça a Deus discernimento, e Ele vai certamente te iluminar. Tá bom, queridos?